Shalom! Iniciamos hoje nosso mergulho profundo, retomando ali o finalzinho do capítulo 6 de Atos, onde o Tsefaniá, que a gente conhece como Estevão, está lá diante do Sinédrio. Exato. Com aquela acusação pesada de blasfêmia, né? E o capítulo 7 é a resposta dele. Uma resposta que é muito mais que uma defesa pessoal, pelo que entendi. Ah, com certeza, é quase uma varredura pela história do povo Yaldim, sabe? Desde Abraão até os profetas. O Tsefaniá, cheio do Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo, ele argumenta que existe um padrão histórico. Que padrão seria esse? Basicamente, o da liderança resistindo à vontade, à revelação do Criador. É forte. Entendi. Então, nossa missão aqui é destrinchar os pontos-chave dessa defesa, né? Usando como base a análise de Atos 7, Massa Shilishin, com notas de uma Bíblia hebraica. E, como essa fonte faz, vamos usar Criador pro Altíssimo e Yahusha pro Messias. Ok, vamos lá. Por onde ele começa? Ele vai lá atrás em Avrão. E o ponto central, assim, é que o Criador da glória apareceu para ele antes de tudo. Antes? Como assim? Antes da terra prometida ser dada, antes de existir templo, antes mesmo da lei de Moshe, de Moisés, ser entregue, entende? A chamada do Criador é soberana, não está limitada por geografia ou construção. Faz sentido. Abraão viveu como peregrino só na base da promessa, né? Isso. E a aliança veio com a circuncisão, o sinal. Mas logo em seguida ele já introduz um tema que vai ser crucial: a rejeição. Ah, já com Yosef, o José. Exatamente. Os próprios irmãos o rejeitaram. Inveja pura. Mas olha que interessante. O Criador usou essa rejeição toda para salvar a família lá no Egito. E a fonte que a gente está usando faz uma conexão disso com Yahusha, certo? Faz sim. Liga essa revelação do Yosef aos irmãos, depois de ser rejeitado, com a segunda vinda de Yahusha, rejeitada na primeira, mas revelada como Salvador na segunda. É um paralelo. Bem forte, né? Esse padrão de rejeição interna, ele continua com o Moshe. Continua e, assim, se intensifica. O povo se multiplica lá no Egito, aí vem um faraó que oprime. E Moshe tenta intervir, Mas é rejeitado pelo próprio povo. Aquela frase, né? Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Eles não sacaram que era o Criador enviando ele naquele momento. E aí, 40 anos depois... O mesmo Moshe que foi rejeitado é quem o Criador chama lá na sarça ardente para ser o libertador. O paralelo com o Yahusha aqui é muito claro no discurso do Tsefaniá. E tem um ponto sobre a congregação no deserto, que a análise destaca, né? A palavra eclésia. Isso é muito importante. No versículo 38, Tsefaniá chama a galera lá no deserto de eideta eclésia, congregação. Ele usa o termo grego eclésia, que a gente geralmente traduz como igreja. Mas que na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento... Exato, traduzia o hebraico kahal, que é congregação, assembleia. Sugere que a comunidade de Yahusha é, na verdade, a continuação dessa eclésia do deserto, não algo totalmente separado, entende? Entendi. É uma visão de continuidade. E ele também valoriza a Torá, certo? Sim, chama de palavras vivas. Mesmo falando para uma liderança que ele vai criticar duramente, ele afirma a validade e a vida que há na Torá. Mas mesmo com essas palavras vivas, o povo continuou rejeitando, né? Pois é. O bezerro de ouro, a adoração aos exércitos dos céus. Tsefaniá usa isso para mostrar a teimosia, a inclinação à idolatria que, segundo ele, já era um prenúncio do exílio que viria depois lá em Babel, Babilônia. Ok. Aí ele chega mais perto da acusação que fizeram contra ele, sobre o templo. Como ele aborda isso? Ele não nega o templo, mas contextualiza. Lembra que primeiro a presença do Criador estava no tabernáculo, que era móvel. A tenda da reunião. Isso. Aí Salomão, construiu uma casa, o templo. Mas, e aí vem o ponto, ele cita o profeta Isaías, dizendo o quê? Que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é o trono, a terra é o estrado dos pés.
Como construir uma casa para ele? Então ele não era contra o templo, mas contra uma visão limitada presa ao templo. Exatamente. Ele estava ecoando as próprias escrituras sobre a transcendência do Criador. E aí, bom, aí vem a confrontação direta. O clímax do discurso. Total. Versículos 51 a 53. Ele vai para cima do Sinédrio. Dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. É uma acusação espiritual fortíssima. Incircuncisos de coração? Mesmo tendo o sinal físico da aliança? Sim, a rebeldia espiritual deles. Ele diz que eles são iguais aos pais deles. Sempre resistiram ao Ruach HaKodesh. Perseguiram os profetas. E o ponto final da acusação é sobre Yahusha? É, ele diz que eles mataram aqueles que anunciaram a vinda do Tzadik, o justo Yahusha a quem eles mesmos traíram e assassinaram. E para fechar, receberam a Torá pela mão de anjos, mas não a guardaram. Uau! A reação deve ter sido intensa. Fúria total, o texto diz que rangiam os dentes contra ele. Mas aí, no meio disso tudo, Tsefania, cheio do Espírito, tem uma visão. O que ele vê? Os céus abertos, a glória do Criador. E Yahusha, de pé à direita do Altíssimo. De pé? Isso é significativo? Muito. Geralmente, Yahusha é descrito como sentado à direita do Pai. Estar de pé seria um gesto de honra, de acolhida para Tsefania, o primeiro mártir do Pacto Renovado. Uma imagem poderosa. E o que acontece em seguida? Eles não aguentam ouvir. Tapam os ouvidos, gritam, expulsam ele da cidade e apedrejam. As testemunhas deixam as capas aos pés de um jovem. Shaul. O futuro apóstolo Paulo. Ele mesmo. E as últimas palavras de Tsefania são impressionantes. Quais foram? Primeiro, ele entrega o espírito a Yahusha. Depois, pede perdão para os assassinos. Criador, não lhes imputes este pecado. Um eco direto das palavras do Mestre na cruz. E aí ele morre. Que testemunho final. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que Tsefania fez foi usar a própria história do povo Yaldin como um espelho para o Sinédrio. Exatamente. Ele argumentou que a rejeição de Yahusha não foi assim um acidente, um caso isolado. Foi o clímax de um padrão muito antigo de resistir à revelação do Criador, de resistir aos mensageiros dele. Isso nos deixa pensando, né? Se a gente entende esse padrão histórico de rejeição que acontece dentro de uma tradição religiosa estabelecida, como isso pode nos ajudar a olhar e talvez interpretar os conflitos que a gente vê ao longo da história. Conflitos entre as estruturas religiosas já firmadas e novas vozes, novos movimentos espirituais. É uma boa pergunta. Como esse padrão se repete ou não em outros contextos? Algo para a gente refletir mesmo. Fica aí a provocação para o nosso ouvinte.